Que a paz seja com todos, amém? Vamos dar início agora aqui ao culto. Hino de número 6 do cantor cristão. Nós cantamos ele na quarta-feira, vamos cantar hoje e já vamos mais à frente para os outros hinos novos que temos aprendido. Hino número 6 do nosso cantor cristão. E momento aí para trazer seus dízimos e ofertas. Pronto aí? Vocês? Vamos ficar de pé então e louvar ao nosso Senhor. Momento aí, oportunidade de fazer seus dízimos e ofertas. Nosso Pai do céu, tributa
Nós podem sentar. Mais um hino aprendido, hein? Já vamos para depois para o hino. O hino 7 já conhecemos. Hino 8, se não me engano. Mas depois a gente vê. Bem, amados, vamos estar orando. Graças a Deus, nossa irmã Letícia, alguns irmãos sabem, estivemos orando por ela. Ela foi mordida por um dos cachorros que ficam lá em frente à casa dela. Se tornou dela. Vários cachorros ficam ali, mas ela foi mordida, aí foi à UPA e tomou lá a medicação. Está faltando só antitetânica, mas graças a Deus ela está bem. Lembra de orar sempre com nossa irmã Maria Helena Gomide, né? Nossa irmã Gomide, ela tem padecido, idade, sabemos como é que é a questão da idade. Estava um pouquinho melhor, essa semana entrei em contato, ela teve uma recaída, tem sido bastante sofrido esse momento para ela. E nossa irmã Tânia, né? Nossa irmã Tânia pegou esse resfriado, todo mundo aí ficando resfriado, com alergia, inverno, é assim mesmo. Eu estou me recuperando ainda, pensei que já estava melhor, mas estou recuperando. Então, né? São 7 a 10 dias mesmo para você recuperar. E a irmã Tânia, na sexta-feira, nós viemos à oração e ela pediu para eu dirigir. Ela estava ali, conseguiu vir, mas ainda tossindo muito. E falou que se hoje não estivesse aqui pela manhã é porque não havia melhorado. E ela ligou, né, para a irmã Leia e até pediu para o irmão Orlando dirigir hoje de manhã. Então, também está aí com esse resfriado, essa gripe. Vamos estar orando então nesse momento. Oremos. Amado Deus e Pai, bendito seja o Teu nome. Louvor à Trindade bendita. Louvado seja o Senhor. Esses hinos com a letra que fala da tão grande salvação do Senhor. Muito obrigado a Deus. Senhor, recebe o louvor do Teu povo, a gratidão do Teu povo, esse culto que o Teu povo veio oferecer a Ti. Dízimos e ofertas também depositados com gratidão ao Senhor. E abençoa, Senhor, nossos irmãos que estão enfermos. A irmã Letícia, Senhor, continua curando aquela mordida, que não haja nada mais grave na vida da Tua serva. Abre portas, ó Deus, para que ela consiga tomar a vacina necessária. Nossa irmã Gomide, momentos difíceis, que eu possa estar fortalecendo a ela e a sua família que está cuidando dela, Senhor. Nossa irmã Tânia, que eu possa estar restaurando também sua saúde. Cada irmão nosso que tem enfrentado também lutas na questão da saúde. Nosso irmão Francisco, ó Deus, que o atual medicamento possa limpar a lente da sua catarata que ele operou, e que possa dar tudo certo. Se for necessário, ele possa trocar também aquela lente, se for necessário. Continua abençoando ele, a nossa irmã Eulia. Toma, Senhor, em Tuas mãos. Sabemos que nesse mundo passamos aflições de vários tipos, e pedimos que Tu abençoe os Teus servos. Recebe o louvor e a gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amados, então eu até citei aqui na oração, nosso irmão Francisco tirou aqueles olhos, né? aquela vista. A outra que está em tratamento ainda, agora mudou a medicação, vai ser limpa porque está muito suja a lente. E se for necessário, talvez tenha que tirar a lente. Hoje em dia já se faz isso, antigamente não fazia não. Hoje em dia já se tira aquela lente e coloca outra. E algumas dificuldades que eles têm passado. Irmão Sérgio? Quando fui visitar ele falou que já está limpando, que ele estava tomando medicamento errado. Já está melhorando. Já está limpando, Graças a Deus. Graças a Deus. Ótima notícia. Amados, tem alguns avisos aqui. Dia 10 de agosto, tá? Não vou falar agora, mas depois, o jantar dos solteiros, hein? Todos os solteiros, vai depois falar o preço direitinho, vai ter entre 15 a 20 reais por pessoa, bem simplesinho, tá? Todos os solteiros, adolescentes, jovens, viúvos, divorciados, que não estejam namorando, vai ter o jantar. Tivemos de casados, agora vai ser de solteiros, mas em agosto. Hoje temos sopa, não é isso? Sopa de ervilha, R$5, não é isso? Bom, o suco. Quarta-feira, nosso curso de doutrina.
Sexta-feira, oração aqui na igreja. Domingo temos nossa sessão administrativa, nossa sessão regular, domingo pela manhã. Então, por enquanto, esses avisos aqui para hoje. Nosso pastor Marco está nos visitando. Prazer ter o pastor de novo conosco aqui. Que Deus abençoe. Mãe Eunice, a família, todos. Acho que são esses os avisos para essa semana. Amados, vamos abrir a palavra de Deus. Filipenses, capítulo 1, versículo 7. Filipenses 1, versículo 7. Temos meditado em sequência, nessa carta, versículo a versículo, às vezes mais de uma mensagem em cada versículo, e chegamos ao versículo 7. O apóstolo Paulo diz o seguinte: como tenho por justo sentir, muito importante essa palavra para nós essa manhã, tá? Sentir isto de vós todos, porque eu vos retenho em meu coração. Vocês estão presos aqui no meu coração. Que linguagem, que coisa linda, né? Falando para os irmãos, para a igreja: pois todos vocês foram participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Oremos. Ó Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, o Teu apóstolo inspirado pelo Teu Espírito. Senhor, fala aos nossos corações, me ajuda, sempre necessito da Tua ajuda, Senhor, para ensinar coisas tão maravilhosas e grandiosas, que ultrapassam a capacidade de qualquer ser humano. Em nome de Jesus, amém. Amados, aqui o apóstolo Paulo, ele abre o seu coração para a igreja na Galácia, seus irmãos. Ele fala do sentimento que ele tinha por eles. Vocês estão presos aqui dentro, eu retenho vocês no meu coração. E a saudade, a palavra saudade que ele fala ali também, a saudade depois do versículo 8, vamos ver depois. Vamos ler o 8 também, vamos ler o 8, que aí já posso. Porque Deus me é testemunha das saudades que tenho de vós todos, em entranhável afeição, carinho, amor de Jesus Cristo. Palavras profundas, algo tremendo quando ele fala do amor que ele tinha pela igreja, o carinho e saudade. Ele tinha saudade dos irmãos. Vamos meditar, irmãos. Deve ser uns 2 domingos para a gente poder meditar em coisas tão profundas e importantes. Irmãos, antes de entrarmos no texto em si, quero fazer uma introdução essa manhã a respeito do que podemos chamar de psicologia bíblica. Há um pouco de psicologia bíblica, psicanálise bíblica. Lembrar, irmãos, que psicologia é o estudo da psique, estudo da alma. Psicanálise é a análise da psique, análise da alma. Então, biblicamente vamos ver isso, a psicologia bíblica. A Bíblia, irmãos, é um manual tremendo. Primeiro, para o crente em primeiro lugar, é um manual de saúde espiritual, mas também é um manual de saúde emocional, e até nos ajuda na questão física, sabia? Claro que a Bíblia ela não tem aqui, vai para a academia, e não tem escrito aqui quantas repetições, quantos quilos de peso tem que levantar, não é isso. Mas na Bíblia há também orientações para a saúde física, inclusive. Quer ver? A preguiça é pecado, não é? É pecado. Mas também a pessoa preguiçosa acaba tendo problemas de saúde.
Por isso, uma das razões, né? A Bíblia orienta, ó, trabalhe. Adão, quando foi criado, mesmo perfeito, foi colocado no Éden. Para ficar lá de preguiça? Não. Para trabalhar, cuidar. Fisicamente faz bem. Há orientações na Bíblia, questão de bebedeira, glutonaria, orientações quanto à alimentação, orientações quanto ao sono, ao descanso. O descanso é necessário. 6 dias trabalharás, no 7º, descanso. Tudo isso é ensino. Manual espiritual, manual emocional e ainda com orientações para o físico. É tremenda a palavra de Deus. Paulo aqui vai falar, irmão, dos seus sentimentos. E claro, irmãos, nós cristãos temos sentimentos. Deus nos criou, irmãos, no início, né? Deus criou, e até hoje é assim, fora o pecado que entrou mas Deus nos criou com mente, coração, sentimentos, afetos e vontade, poder de decidir, atitudes. Então o homem tem essas 3 partes. Então um pouquinho de psicologia bíblica. 3 partes no homem: mente, pensamento, coração, afetos e vontade, decisão, atitude, gestos, prática. Mente, coração e vontade. Fomos criados perfeitos. Perfeitos. Em todas essas áreas. Só que o pecado entrou e contaminou. O pecado entrou e contaminou o ser humano. E os sentimentos e paixões passaram a governar o homem. O homem passou a ser governado por sentimentos, paixões e contaminadas pelo pecado. Não mais a razão. A mente do homem, de acordo com a Bíblia, ficou em trevas. A mente em trevas, arrastada por um coração enganoso, que leva a atitudes erradas. Mente, coração, atitudes erradas. Mente em trevas, coração enganoso, atitudes erradas. Foi o que aconteceu devido ao pecado. O problema do homem é o coração, lembra? Vamos ver um pouquinho disso? Isso é muito importante. Por quê, irmão? Eu quero fazer esse parêntese antes de entrar no texto em si, porque nós temos visto muitos cristãos quebrarem a cara, literalmente falando, porque seguem sentimentos, seguem as paixões, infelizmente. Tem sido levado pelos sentimentos e não pelo que a palavra diz. E até igrejas inteiras, muitas vezes, o que prevalece é a emoção, o emocionalismo. E não tem prazer na doutrina, essa doutrina, mente. E muitos têm sido levados, arrastados por sentimentos, e não deve ser assim. Os sentimentos não devem governar nossas vidas. Quem deve governar nossas vidas? Deus. Através de quê? Da sua palavra. E nós, em obediência, mesmo que não sintamos. É o que eu falo muitas vezes para casais, né? Talvez aconselhamento de casais, o pastor Marco também, que aconselhamos casais. O amor acabou. Não estou sentindo mais nada pela esposa, não estou sentindo mais nada pelo meu marido. Então, pastor, não vamos ficar nessa relação que não tem sentimento, eu não sinto mais. Não é para sentir em primeiro lugar. O cristão não deve obedecer os seus sentimentos. O cristão deve obedecer os mandamentos. Sabia? Mesmo porque o Senhor manda amar o inimigo, não é verdade? Se a sua esposa virou sua inimiga, amém. Não tem. A gente vive hoje aí. Então, esse parêntese hoje é por causa disso. Muitos têm sido arrastados por sentimentos de vários tipos
e não guiados pela palavra, pela mente, mas pelo coração. E aí, por isso amanhã vamos meditar um pouco sobre essas coisas. Então, olha o que o Senhor Jesus diz, Tiago capítulo 4, versículo 1, o lugar dos sentimentos na vida cristã. Qual o lugar dos sentimentos na vida cristã? São importantes, são. Mas vamos ver. Tiago 4, versículo 1. De onde vêm as guerras, as pelejas, as brigas entre vocês? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, os vossos desejos? Mateus 15, 15 a 20. O cristão não deve ser governado por sentimentos, nem pelo seu coração. Mateus 15, 15 a 20. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vocês mesmos estáis sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então todo o mal procede, irmãos. É isso que a humanidade não percebe, a sociedade não reconhece. Todo o mal procede do coração do homem, e não porque não tem diplomas. É porque não tem diplomas. Se todos os moradores da cerâmica forem colocados numa faculdade e aprenderem, saírem com diplomas de lá, vai acabar o problema? Vai. O problema é que as pessoas são pobres. Vamos dar dinheiro para elas e vai resolver? Não é. O problema é o coração humano arrastado pelas paixões, pelos sentimentos, contaminados pelo pecado. Antes os sentimentos eram puros. Adão tinha sentimentos puros. A mente era pura. As atitudes de Adão eram puras. Mas o pecado entrou. E aí temos o que temos hoje. O problema é o coração endurecido pelo pecado. Por isso que o coração não pode ser governado por sentimentos. Nós governados pelo coração, governados pelos sentimentos. Lembra de Adão e Eva? Tem que voltar sempre lá. O primeiro casal, Adão e Eva, em vez de usar a razão, a mente e obedecer a palavra de Deus, lembra? Deus disse para ele, deu a ordem para a mente. Só que eles, em vez de usarem a razão, usarem a mente em obediência à palavra de Deus, eles se deixaram levar pelo coração, pela cobiça, sentimentos, cobiça. E aí agiram pecaminosamente. Assim funciona até hoje, Deus. A guerra é aqui, na mente. É interessante que a salvação começa na mente. A salvação começa aqui, O homem precisa, vamos lá, olha só como é que é a psicologia bíblica. O ser humano precisa obedecer, vontade, atitude, de coração, a doutrina. O homem precisa obedecer, vontade, prática, de coração, sentimento, a doutrina. Quer ver? Romanos capítulo 6, 17. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Roma, ele fala essa questão. Romanos 6, 17. Olha o que ele diz:
Mas graças a Deus, ó irmãos em Roma, crentes romanos, que vocês, tendo sido escravos do pecado, eram, aí vem, obedeceste, atitude, prática, vontade, de coração, os sentimentos, a doutrina que foi entregue. Ou seja, Paulo pregou doutrina para a mente. Aquilo atingiu os sentimentos deles e levou-os a obedecer. Primeiro, a fé vem pelo... Não, pastor, a fé vem pelo sentir. É por sentir? A fé vem pelo agir. A fé vem pelo sentimento. A fé vem através da minha decisão. Não, a fé vem pelo mente. Ouvir. Ouvir o quê? A palavra é pregada, atinge a mente e aí leva ao coração, que vai tomar a atitude correta. É aqui, ó. Primeiro a mente. Crer na palavra. Irmão, tem dois erros que nós vemos muitas vezes nas igrejas, às vezes. Primeiro erro nessa questão de sentimentos: o pregador manipular emoções. Está preocupado com a emoção, manipular as emoções das pessoas. Todo o culto é um culto voltado para o emocionalismo, levar as pessoas a se arrepiarem. Tudo é preparado, olha só, tudo é preparado para atingir o sentimento. Primeiro vamos atingir o sentimento. Se a pessoa chorar, se a pessoa se arrepiar, ela vai acabar vindo para Cristo, porque ela sentiu algo. Tudo é preparado para criar aquele clima emocional. Sabe o que acontece muitas vezes? Conversões psicológicas. A pessoa não ouviu falar de inferno, não ouviu falar de arrependimento de pecados, não ouviu falar de cruz, não ouviu falar do sangue, não ouviu falar da necessidade de conversão, mas ela sentiu algo. E aí você quer vir aqui à frente e aceitar, aí vem um monte de gente, mas ela não ouve, e se ouve pregação às vezes 5 minutos, 10 minutos, e esse mesmo não foi nem. É o erro de querer atingir o sentimento em primeiro lugar. Entendeu? Outro erro. Então, o erro quando a igreja está preocupada em atacar as emoções da pessoa em primeiro lugar. Primeiro erro. Segundo erro, a igreja está preocupada em atingir logo a decisão, a vontade da pessoa. O negócio é que se decidam. Não importa o que ouviram, não importa o que elas ouviram, se elas ouviram o evangelho ou não, se ouviram uma mensagem coach, uma mensagem agradável, não importa. O que importa é quantos vão vir na frente. Vieram 100 pessoas, Deus está presente, Deus atuou, o pastor teve sucesso, porque vieram 100 à frente, mesmo não sendo havido pregado Cristo crucificado. Pregou-se tudo. Quando se ataca direto e se faz tudo, e às vezes o apelo, irmãos, a questão do apelo no final da mensagem, levanta a mão, vem à frente, é o principal do culto. Fica todo mundo esperando aquilo. Tem o louvor, tem a mensagem, mas o principal é o apelo. Às vezes a mensagem tem 10 minutos, o apelo 20, e fica ali insistindo, porque está atacando a vontade primeiro, a decisão. O importante é ter decisão. E vocês estão bem já maduros na fé, de anos e anos que veem e vivem no Evangelho, questão de decisão muitas vezes. Então, o erro que muitas vezes pode acontecer, de você atacar primeiro a emoção, ou atacar primeiro a decisão. O que importa é a decisão. Se não tem decisão, Deus não estava presente,
Deus não falou? O pastor não tem sucesso. Amados, a ordem é nunca atingir o sentimento primeiro, nunca atingir a vontade, manipular a vontade das pessoas ou manipular as emoções das pessoas. A primeira coisa que tem que ser feita é atingir a mente, a razão. Quer ver? Mateus 28. Mateus 28. Mateus 28. A grande comissão, né? A missão, a grande comissão. Versículo 19. Vamos lá. Olha só como é que é fundamental, é básico. Toda a sociedade nossa, irmãos, as pessoas não são levadas pela razão, pelo entendimento. A humanidade vive a sua vida totalmente dominada por paixões e sentimentos e arrastada por isso. E foi o caso do primeiro casal. Não deu, ouvidos à razão, à mente, sentiu a cobiça de ser igual a Deus. Sentimento. E viu a tragédia que foi, né? Foram levados por sentimento e o cemitério existe até hoje. Amado crente, não se deixe levar por sentimentos. Claro, se for sentimentos bons, ótimo. Agora, sentimentos condenados na palavra de Deus, nunca se deixe governar por isso. Porque o cemitério vem depois. Está entendendo? Seja governado pela Bíblia. Mesmo que seu sentimento não concorde, seu coração não concorde, seja levado pela Bíblia. E a vida vem, não a morte. Portanto, ide. Olha o ide. Portanto, ide. Façam muitos shows. Emocionem as pessoas bastante. Portanto, ide, façam tudo para ter decisões. Não. Portanto, ide, o quê? Ensinai, mente. Ensinem as pessoas, atinjam a mente delas com o Evangelho, com a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir. Ouvir com o quê? Com a mente, entender. Ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. De novo, ensinando-as. Ensino, amados, como é importante a doutrina, ensino. Guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco a todos os dias até a consumação do século. Ensinando-as. É a mente que tem que ser atingida com a palavra. Quer ver? Na prática isso daí foi a ordem de Jesus, não foi? Vamos ver quem colocou isso em prática. Primeiro ensinou as pessoas, para que aquilo atingisse o coração delas, e aí sim elas tomassem uma decisão correta. Atos 2. Descendo do Espírito Santo. Sentimentos são importantes, mas temos que ter muito cuidado. Claro que vamos falar dos sentimentos bons de Paulo pela igreja, mas eu quero esse parênteses que é muito importante. Vivemos dias que temos visto muitos naufragarem na fé, muitos membros de igreja naufragarem na fé, porque estão sendo levados por sentimentos. Pode ser um sentimento de desânimo, e a pessoa se deixa levar. Frieza e se deixa levar. E assim vai. Não,
Atos 2:37. O apóstolo Pedro, o Espírito Santo desce. Amado, padrão para nós é a igreja do Novo Testamento. Esse é o nosso padrão. E não a igreja, né, infelizmente, muitas vezes atuais, igrejas que têm colocado em primeiro lugar a emoção, ou em primeiro lugar a decisão, e fazem todo tipo de estratégia, e pintam de preto, e botam luzes, e o palco. Amados, o nosso padrão é a igreja do Novo Testamento. O nosso padrão é a pregação apostólica. Pedro, o Espírito Santo desce, enche a igreja. Pedro se levanta e começa a fazer tudo para emocionar as pessoas. Foi isso que ele fez, Pedro? Começou a fazer coisas, né? A ser uma pessoa aqui que faz todo mundo rir direto, né? Emocionar. Vamos colocar aqui, trazer os sacerdotes lá do templo, botar um monte de instrumento aqui, só louvar. Um homem cheio do Espírito Santo. O que ele faz? Pregou, né? Vocês, olha só a mensagem de Pedro, lembra? Olha, Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, aprovado com sinais, prodígios, e vocês crucificaram o Filho de Deus, mataram por mão de injustos, que Deus o ressuscitou, que Ele é o Cristo, é o Messias, pregando que eles haviam pecado. Poxa, pastor, o pessoal é tão sofrido hoje em dia, vai ficar pregando sobre pecado? Amado, o pessoal sofre por causa do pecado. Aí, quando ele acabou de pregar, olha só o que diz o versículo 37. E ouvindo eles o que? A pregação, doutrina, pregação. Ouvindo eles isso, a pregação, o ensino para a mente, olha o que aconteceu. Compungiram em seu coração. O coração vem depois, o sentimento vem depois. Primeiro a doutrina para a mente, para a cabeça. E aí sim, o coração deles foi atingido, os sentimentos. E aí, que faremos? E agora a nossa atitude? Mente, sentimento. O que eu vou fazer agora? Meus gestos, minha prática, minha atitude. Que faremos? Varões e irmãos. 38. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos, arrependimento, doutrina, mente, arrependam-se, convertam-se, mudem de mente. Lembrar que arrependimento significa mudança de mente. Mudem a mente de vocês, mudem a razão de vocês, se arrependam dos seus pecados, o modo de vida. Doutrina: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Agora a prática, a atitude, a vontade, mente, coração, vontade. Batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 41. 40. E com muitas outras palavras, mente. Nunca a emoção primeiro, nunca a decisão primeiro. Mente. Exortava, testificava, dizendo: salvem-se dessa geração perversa, pervertida, corrompida. Amado, isso é Evangelho. Pregado pelos apóstolos. E é isso que salva. E não faz pessoas somente membros de igreja. Eles têm que ouvir isso. E aí sim, 41.
de sorte que foram batizados. Olha essa! Foram batizados, aí sim. Ouviram, mente, sentiram e buscaram o batismo, prática, obedeceram, né? Batizados de bom grado, receberam a sua palavra. E não as tentativas de peso de emocionar ninguém. E não as tentativas de peso de fazer, conquistar decisões. A palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Romanos 12. Romanos 12. Muito importante essa questão. Romanos 12. Jamais seja levado por sentimentos. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo amor de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, com a mente, o nosso culto primeiro, irmãos. Sabia? Sabia que o nosso culto primeiro começa com a mente? Conhecer Deus. Eu não conhecia Deus. Aí eu passo a conhecer. Mente, conhecer Deus, conhecer o seu amor, conhecer o sacrifício de Cristo em meu lugar, conhecer as verdades do Evangelho, conhecer, e aí eu começo a cultuar. Sentimento verdadeiro, sincero, que passa a servir a Ele. É isso. Ó, culto racional. Versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Algumas versões dizem, da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como? Pela palavra. Renovar a cada dia a nossa mente, o nosso entendimento. Conhecer mais e mais a palavra de Deus, a doutrina. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. É renovando a nossa mente com a palavra que cada vez mais vamos conseguir cultuar a Deus de maneira correta, agradável, saber qual a vontade de Deus. Você sabe, olha só, você sabe qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus? Só por ficar sentindo coisas? Eu vou ficar sentindo aqui, que aí eu vou saber qual é a vontade de Deus. É assim que eu sei qual é a vontade de Deus? É com sentimento? Amado, o mundo... Olha, eu vou até adiantar uma coisa aqui. O mundo, ele diz o seguinte: olha, está na dúvida de alguma coisa? Não ouça isso, não siga isso. Sentimento é maravilhoso. Deus nos fez, irmãos, maravilhoso. A imagem e semelhança de Deus. Nos deu mente, nos deu sentimentos. Mas o pecado entrou, contaminou tudo. Sentimento é algo maravilhoso. Nós não somos colunas, graças a Deus por isso. Nós não somos ferro, barra de ferro, graças a Deus por isso. Não somos nem como os animais. A imagem e semelhança do Deus vivo, glória a Ele para sempre, que me deu uma mente, me deu sentimentos, capacidade de agir com a mente. Mas amado, o mundo diz o seguinte, sabe o quê? O mundo diz o seguinte, já ouvi várias vezes, vou repetir para você. Muitos crentes estão caindo nessa cilada, nesse laço. Você está na dúvida do que fazer na sua vida? Da decisão que você vai tomar na sua vida? Siga o seu coração. Já ouviu isso? Já viu filmes isso? Filmes falando isso? Siga
siga o seu coração. Se você tem uma dúvida, siga o seu coração, que você estará sempre certo. Eu já ouvi isso em vários filmes, não é só um, é a linguagem do demônio, do diabo. A mesma linguagem que ele usou para Adão e Eva. Deus disse isso. Ah, mas é muito difícil isso, Adão e Eva. Ó, crente, é muito difícil seguir os mandamentos de Deus. Ah, que isso? Não, olha, pode comer, pode, se satisfaça, siga o seu coração, vocês serão iguais a Deus. Siga o seu coração e você sempre estará certo. Não. Enganoso é o coração, perverso, quem o conhecerá? Nunca se leve pelo coração, pelo sentimento. Eu estou sentindo que é isso que Deus quer da minha vida, para a minha vida. Eu sei que Ele quer a minha felicidade. Esse era o meu pensamento quando eu era um velho homem. Deus quer que eu seja feliz. Deus quer que eu obedeça. A felicidade vem em obedecer. Olha, amor, como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Estou sentindo que essa é a... Não. Mente. Quer saber qual é a vontade de Deus? Aqui, ó. Mente, para que saibais, ó, renovação da vossa mente pela palavra, para que você saiba qual é a vontade de Deus, e não a sua, e não do nosso coração. Jamais siga o seu coração, siga a Bíblia, siga a palavra. Amados, foi uma pesquisa, 31% de evangélicos no Brasil, segundo o Datafolha, é 1/3 dos brasileiros. Vamos botar aí 70 milhões de evangélicos. Em 2010, o IBGE disse que os evangélicos cresceram em 61% de crescimento evangélico no Brasil. Era para ser motivo para a gente, né? Mas infelizmente, porque tão pouca diferença, tão pouca diferença tem sido feita no Brasil. Tanto mundanismo, falta de santidade. Essas pessoas foram ensinadas, elas ouviram a pregação do Evangelho, a doutrina, ou foi atingido primeiro as emoções delas, e elas se decidiram por emoção, por uma coisa que sentiram, mas entenderam a mensagem, tiveram a mensagem para elas, o Evangelho foi pregado, ou elas foram manipuladas emocionalmente por pastores, só para conseguirem uma decisão, e ficam na igreja um mês, daqui a pouco estão fora de novo, 2 meses, 3 meses, daqui a pouco desviado. A Bíblia é desviado não, irmão, nunca foi crente, porque nunca recebeu a doutrina de verdade. O coração dela foi atingido, o sentimento foi atingido, ela foi manipulada a tomar uma decisão só e nada mais, mas não conhece Cristo. Essas pessoas, 31% de evangélicos, foram acrescentados à igreja mediante a palavra, a mente delas foi atingida primeiro, ou foram acrescentadas à igreja pelos pregadores, com suas estratégias? Amado, vou dar um exemplo aqui, já falei esse exemplo, e vou falar o nome porque é público isso. Rádio, nas rádios evangélicas, uma pastora, psicóloga, pastora Elizabeth, muito conhecida na Rádio Melodia, está sempre lá na rádio fazendo os debates, e num desses debates que ela participou, ela falou o seguinte: estava igreja preta. Por que tem igreja preta? Eu não sabia, tá? Aí eu fiquei sabendo por que existe igreja preta, segundo o que ela aprendeu.
Ela aprendeu que a igreja preta existe para que as pessoas possam se expressar livremente, porque quando está tudo aceso, as pessoas ficam meio reprimidas. Então tem umas que levantam a mão, dá glória a Deus, bate palma, tem outras que não. Mas quando apaga as luzes, aí as pessoas ficam mais livres para se expressar. Jovens, adolescentes, por exemplo, que são tímidos, podem se expressar livremente. E numa das outras coisas que ela disse, estava lá no domingo à noite, no culto à noite, eu que estava dirigindo lá, e aí eu senti, esse é o problema. Eu senti que naquele dia não era para ter pregação. Gente, hoje não tem pregação, vai ser só louvor, 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 e foi isso mesmo, não teve pregação, foi só louvor, louvor, louvor no domingo à noite. Na rádio, estou falando aqui porque é público, está na rádio, só no debate lá, não lembro o dia que foi, não tem porque eu inventar coisas aqui. Sentimento, 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 não vai ter pregação hoje, meu Deus. E muito famosa, psicóloga, famosa, pastora, está sempre na rádio lá debatendo. Só para vocês terem uma ideia, a questão de como o sentimento, o emocionalismo entrou, porque as pessoas não suportarão a sã doutrina, terão coceira nos ouvidos e irão atrás de doutores e mestres segundo suas cobiças, paixões, sentimentos. Mas tu prega a palavra em extra tempo e fora de tempo, faz a obra de um evangelista, sofre as aflições do evangelho. Amados, nunca siga seu sentimento. Na dúvida, sempre Bíblia, 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 palavra de Deus. Olha, Colossenses 3. Colossenses capítulo 3. O que diz a Bíblia? Meu coração está dizendo, mas o que diz a Bíblia? O que diz Deus? Colossenses 3, versículos 16 e 17. A palavra de Cristo habite em vocês abundantemente, não um pouquinho só. Não tem pregação não. Só louvor. Não tem pregação. Habite abundantemente em toda a sabedoria. Sabedoria, mente, ensinando-vos, mente, admoestando uns aos outros, com salmos, hinos, cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Claro, o louvor tem seu espaço. Tem seu espaço. Claro, o sentimento tem seu espaço. 17. E quanto fizerdes, aí a palavra, vontade, atitude, mente, sentimentos, atitude. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, amados, sentimentos são bons em seu lugar. Sentimentos são ótimos, foram dados por Deus, no seu devido lugar. Há sentimentos bons, sigamos eles. Porém, vigiemos o nosso coração. Nós devemos ser guiados pela mente de Cristo. A Escritura diz: nós temos a mente de Cristo. Sejamos guiados pela mente de Cristo, que se revela na sua palavra. No próximo domingo, aí sim vamos entrar então nesses sentimentos bondosos, amorosos de Paulo pelos irmãos. Eu amo vocês
nas entranhas e sinto saudade de vocês. Vou deixar uma pergunta para você. Você sente saudade dos irmãos? Fica doidinho para chegar logo um dia de culto para você ver os irmãos? Paulo ficava doido para encontrar os irmãos. Doido no bom sentido, né? Tinha saudade. Estava preso, lembra? Essa carta que ele escreveu estava preso. Tinha saudade. Pensa nisso. Infelizmente, tantos não têm saudade de ver, de apertar a mão, de rir, de estar em comunhão. Tem alguma coisa errada quando a gente não ama com entranhas e não sente saudade, né? Deu-me a testemunha das saudades e tenho de vocês, em entranhável afeição de Jesus. Nossa próxima mensagem, domingo que vem, se o Senhor permitir. Pediu para o pastor Marcos esteja encerrando essa manhã, orando. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Deus, nós te engrandecemos, reconhecendo, Deus, que não há outro Deus além de ti, justo, fiel, poderoso, que cria e governa todo o universo, que tem o ato de controle absoluto de todas as coisas. Nos rendemos, Deus, a teus pés, confessando, Pai, as nossas mazelas, a nossa incapacidade, o pecado que tão de perto nos domina. Pedindo, Pai, o teu perdão, a tua graça, a tua misericórdia. E agradecendo, Deus, porque apesar de pecadores que somos, o Senhor nos recebe, o Senhor nos chama, o Senhor nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigado, Deus, por tudo que ouvimos neste oratório, o estudo da escola bíblica musical, agora quando o Senhor usa teu filho para falar profundamente a cada um de nós. Possamos, ó Deus, ser crentes obedientes à tua voz, como filhos amados que somos. Continue, Deus, a falar conosco, usando o teu servo pastor José, e todos, Deus, que se colocarem como mensageiros do Senhor, subirem ao púlpito para pregar a tua palavra, que preguem, ó Deus, a mensagem do arrependimento, a mensagem que transforma como a que ouvimos agora. Continue, Deus, falando aos nossos corações. Obrigado pelo teu pastor, abençoa a sua vida, saúde, dele, na família. Continue com o teu servo e abençoa em tudo que ele fizer. Abençoa cada membro desta igreja, aqueles que estão aqui presentes, os que não puderam ir, visita-os a cada um de suas necessidades. Continue conosco durante esse dia, continue, Pai, a falar nos nossos corações, porque precisamos ouvir a tua voz. Ao chegarmos em casa, possamos encontrar todos